Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Minhas irmãs, celebrando esta terça-feira da 15ª semana do tempo comum, hoje nós nos alegramos por celebrar a festa litúrgica de São Camilo de Leles. Nesta Santa Eucaristia, rezamos em sufrágio do nosso irmão Manuel Pedro de Oliveira Neto, no seu 7º dia de falecimento. Colocamos hoje, celebrando a festa de São Camilo, todos os nossos profissionais de saúde, todos os nossos hospitais em nossas orações. De uma maneira muito carinhosa, nós recordamos da família camiliana, os camilianos, os ministros dos enfermos, as camilianas, e de uma maneira muito amiga, trago ao altar do Senhor o Instituto das Filhas de São Camilo, rezando pela Madre Zélia, Madre Geral da congregação, pela irmã Odila, provincial aqui do Brasil, e por todas as irmãs que tive a graça de conhecer e de conviver e acompanhar de perto este bonito e desafiador trabalho, que é cuidar dos doentes, cuidar do hospital, cuidar da casa de repouso e tantos outros serviços que essas irmãs realizam para o bem dos necessitados, para a evangelização, para a Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho hoje, chama a atenção, faz um desabafo contra as cidades que ele mais realizou milagres, cidades em que ele mais caminhou, mais conviveu, as cidades de Corazim, de Betsaida, a cidade de Cafarnaum, ali, Jesus realizou muita graça, mas mesmo assim, eles não se converteram. Ai de ti, de Jesus, porque todos os milagres que se realizaram no meio deles, mesmo assim, não se converteram, a tal ponto de Jesus recordar as 2 cidades destruídas de Tiro e Sidônia. Lá se teria muito mais convertidos para o Evangelho, assim como a cidade que foi destruída, Sodoma. Esse desabafo de Jesus, portanto, nos faz aprender que Deus não é mágico. Portanto, se nós não tivermos a disposição para a graça de Deus
não vai fazer nada em nossa vida. Deus não nos invade, Deus não nos obriga. Deus age sempre na liberdade, mesmo quando esta nossa liberdade é contra Ele, é contra a vida. Aqui nós entendemos no Evangelho, primeiramente, o sentido do mal, que não é de Deus, não nasce em Deus e não é enviado por Deus. O mal nasce da liberdade humana quando não bem utilizada. E Deus respeita, porque Deus não nos trata como se fôssemos bonecos ou máquinas. Somos todos livres e podemos fazer aquilo que quisermos, mesmo que seja um mal. Evidentemente que o consentimento de Deus, o respeito de Deus para com esta liberdade, não significa a aprovação. Deus nunca aprova o pecado, Deus nunca aprova o mal, mas Ele respeita, porque nós somos livres e podemos trilhar todos os caminhos, até mesmo o caminho da morte, o caminho da destruição, que não foi o que Deus nos deu, mas foi o que nós, incapazes, escolhemos. Portanto, Jesus realizou muitos milagres, mas como aquelas cidades, aquelas pessoas não estavam abertas, acolhedoras para a graça de Deus, os milagres ali realizados não tiveram o efeito esperado, a conversão, não se converteram, não porque Deus não os chamou à conversão, mas porque eles não se abriram, não acolheram em suas vidas o convite de Deus para esta mudança de vida. Esta chamada de atenção de Jesus não é algo do passado, ela se torna muito atual, porque infelizmente nenhum de nós estamos livres desta tentação de estarmos o tempo inteiro na cidade de Deus, que é a igreja, e nunca nos convertermos. Estar na cidade de Deus, conviver nesta cidade de Deus com Jesus Cristo, é nos abrir dia após dia à graça do alto, que nos converte, que nos santifica. Já Santo Agostinho nos recordava que a graça pressupõe a natureza, ou seja, esta graça que é maior do que a natureza, esta graça que sustenta a própria natureza, ela precisa deste consentimento da natureza. O gesto mais belo que nós encontramos desta necessidade do consentimento da graça para com a natureza é o anúncio do anjo Gabriel à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Deus já havia escolhido Maria antes da criação do mundo, antes, desde o ventre materno de Santana, Deus escolheu Maria para ser a sua mãe, mas a escolha de Deus necessitava do consentimento de Maria Santíssima, e para que o projeto de Deus pudesse se concretizar, eis que o anjo é enviado para que Maria possa de fato dar o seu consentimento. O anjo conta tudo a Maria, o que Deus preparou, como Deus organizou todas as coisas, e o anjo aguarda o consentimento de Maria, que com muita fé e com muita acolhida, ela está dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Assim também a graça vai acontecer na nossa vida, se nós nos abrirmos a esta graça. Nós nos lembramos naturalmente também do Evangelho de domingo passado. A graça é como a semente que é lançada nos terrenos, mas se o terreno não for bom, a semente não vai germinar. Assim precisamos, a graça é semeada em cada um de nós pela providência de Deus.
Mas se a gente não acolher esta graça, não der espaço a essa graça, não vai acontecer nada. Milagre não é mágica, não podemos confundir, como hoje também é muito forte no comércio religioso, as pessoas acharem que milagre e mágica são as mesmas coisas, e não são. Hoje celebramos também um homem que se abriu à graça de Deus. Celebramos São Camilo de Leles, um homem no qual Deus operou a sua graça, no qual Deus realizou tantos milagres. E olha que o caminho de São Camilo não foi o que muitas vezes é o nosso caminho, um caminho de tranquilidade, um caminho em que nós experimentamos constante a graça de Deus. O caminho de São Camilo, primeiramente, foi o caminho do pecado, do afastar-se de Deus. Depois, o caminho da doença, do sofrimento terrível. E foi justamente no sofrimento, na sua doença profunda, que São Camilo converteu-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Na dor, no sofrimento, São Camilo encontrou o caminho da salvação. São Camilo encontrou o caminho da conversão, encontrou o caminho da santidade. E São Camilo fez este caminho sustentado por esta graça que nos converte, que nos sustenta, mudando de vida, consagrando-se a Deus no sacerdócio, colocando-se ao serviço dos doentes. Aquele que encontrou Deus na sua própria doença, agora encontra Deus nos doentes, pois para São Camilo, cada doente é o próprio Cristo e deve ser tratado e cuidado como nosso Senhor Jesus Cristo. A dor, o sofrimento de São Camilo, certamente o abrir mão de seus sonhos pessoais, o levaram às honras dos altares, à felicidade perfeita, à alegria completa. Esse caminho, algumas vezes, ainda hoje, é proposto a cada um de nós. O caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho do sofrimento. São caminhos que nós não precisamos buscar ou correr atrás. Eles chegarão a nós. E quando estes caminhos chegarem a nós, o caminho da cruz e o caminho da renúncia, certamente já chegaram, certamente já nos foram dados de Jesus no Evangelho. O caminho do sofrimento, ele chega de maneira pessoal para cada um, na hora de cada um. E nós podemos fazer, como São Camilo, abraçar o sofrimento, não porque seja bom sofrer, mas abraçar o sofrimento como instrumento de purificação, de fortaleza, de santidade, ou, como ainda hoje alguns cristãos fazem, abraçar o sofrimento para se resignar, para se entregar, para brigar com Deus, colocar a culpa em Deus, cruzar os braços e esperar a morte chegar, caídos no desânimo e na falta de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, os sofrimentos que vêm contra a nossa vida, os sofrimentos que se abatem em nós, não são para desanimar a nossa caminhada, não são nos dados para nos entregar, para querer parar de viver, para achar que já está bom, que agora é só esperar a morte. São Camilo não foi uma gripezinha que São Camilo teve. São Camilo teve doenças terríveis, São Camilo teve feridas terríveis, as quais ele precisou conviver com ela a vida inteira. Dores, feridas, uma ferida na perna que o incomodava constantemente, que não sarava nunca, mas mesmo assim, São Camilo continuou lutando, servindo e cuidando a todos os doentes.
se na hora da dor e do sofrimento, São Camilo tivesse desistido da vida, brigado com Deus, hoje nós não teríamos a graça de termos na vida da igreja e da sociedade os camilianos, as camilianas, as filhas de São Camilo, dons e bênção para a igreja e para o mundo, são toda a família de São Camilo. Foi graças à fé de São Camilo, à coragem de São Camilo de continuar se entregando a Cristo, mesmo na doença, mesmo na dor. Uma das imagens mais belas de São Camilo é São Camilo, por um acidente que aconteceu no seu hospital. São Camilo colocou um doente nos ombros para salvar este doente, tirando do hospital. Mas a beleza da imagem não está em São Camilo carregar um doente nos seus ombros. A beleza da imagem está no detalhe da sua perna. A perna de São Camilo está enfaixada com as faixas manchadas de sangue. Ou seja, São Camilo estava ferido, doente, mas ferido e doente, ele cuidou de um outro doente. A beleza se encontra nesta capacidade. Na minha dor, eu me compadeço da dor do outro. Com as minhas doenças, eu ainda encontro força que vem de Deus para cuidar dos outros doentes. É de veras uma imagem belíssima que deve nos ensinar a todos a não nos fechar em nós mesmos diante dos nossos sofrimentos. É sempre bom lembrar, nós nunca sofremos sozinhos. Alguém sofre conosco. E nós também devemos ter esta mesma solidariedade. Devemos sofrer com os outros. São Paulo nos ensina: eu completo com o meu sofrimento o que faltou na paixão de Cristo. Quão bom será como São Camilo, cada um de nós também oferecer os nossos sofrimentos, as nossas dores, como sacrifícios na cruz de Cristo, sem brigar, sem murmurar, sem deixar de lutar, sem nos entregar, jamais. Mas toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade, tudo isso, com fé, com esperança, colocarmos diante de Jesus, oferecer a Jesus pela conversão do mundo, pela santificação da igreja, pelo anúncio e crescimento do reino de Deus. Que Deus nos ajude, por intercessão de São Camilo de Leles, para que também nós não nos esmoreçamos diante das doenças e dos sofrimentos do tempo presente. Não importa qual seja a nossa dor, não importa qual seja a nossa doença, a graça de Deus é maior. E esta graça nos é oferecida de graça todos os dias, para nos fortalecer e para nos fazer, mesmo doentes ou mesmo com algum sofrimento, mesmo abatidos, continuarmos servindo a Deus, nos convertendo a Ele e sendo no mundo um milagre vivo da misericórdia e da providência de Deus, como é São Camilo de Leles.